A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção do nosso anjo da guarda e de Nossa Senhora, Rainha da Paz, pedindo a proteção pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, pelas almas do purgatório, por nós, pelo Brasil, pelo mundo e por todas as intenções que estão nos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro e o centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio! Cornélio fixou-se nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: O que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas, enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Essa voz lhe falou pela segunda vez: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera. Quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta perguntando pela casa de Simão, eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhe: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles,
e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse Cornélio. Faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa, a hora nona, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida, e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso, mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Pentecostes dos estrangeiros. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judeia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e a glorificar a Deus. Então, Pedro tomou a palavra. Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou
que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Capítulo 11. Pedro, em Jerusalém, justifica seu proceder. Os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro fez-lhe uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito tive uma visão. Uma coisa à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei-a atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso aconteceu 3 vezes e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu, então, como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: Envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Fundação da Igreja de Antioquia. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se, vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida,
partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que, em Antioquia, é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio do reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judeia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12. Morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para o maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior, que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. E o anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então, Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam orações. Quando bateu à porta de entrada, uma criada, chamada Rode, adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem. Contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse:
comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto, pouco comum, entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando-o, não o achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou suplicá-los. Em seguida desceu da Judeia para Cesareia, onde permaneceu. Morte de Herodes. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, com o favor de Blasto, que era camareiro do rei. Pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. O povo aplaudia. É a voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e roído de vermes, expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a nossa oração com indulgência parcial pelas almas do purgatório. Oração pelas almas. Pater e Ave, com o versículo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-lhe, Senhor, eterno descanso, entre os resplendores da luz perpétua. Amém. Lembrando que, ainda, quem quiser, terá a possibilidade de tirar uma alma do purgatório nesse dia 6, no dia 7 e no dia 8. Então, se vocês quiserem, ainda dá tempo. Vocês conseguem, cada um de vocês, tirar 3 pessoas. Para isso, basta se confessar, participar da missa, comungar sem nenhum pecado mortal, visitar o cemitério todos os dias. A confissão não precisa ser todos os dias, é só uma confissão. Mas visitar todos os dias o cemitério rapidinho. Como disse o padre Daniel no Instagram dele, nem que seja na porta, bota o dedinho só pro lado de dentro e reza pelas almas. Pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. E pelo Santo Padre, o Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Padre Daniel sugeriu também que rezasse um Crê em Deus Pai. Então, vamos acrescentar, quem quiser, um Crê em Deus Pai. Então, fazendo todas essas obras de caridade, você tem o direito, até o dia 8, 6, 7, 8, de tirar mais uma alma do purgatório, à sua escolha, por dia. Fica o convite. Para quem quiser, para quem puder, louvado seja Deus. Eu estou muito feliz.
Eu estou muito feliz. Vi muitas mensagens de pessoas que estão fazendo essa maravilhosa devoção. Me sinto extremamente honrada de estar tendo nesse momento esse canal, tá tendo a oportunidade de chamar vocês para essa devoção tão linda. Nunca imaginei que Deus fosse me colocar nesse caminho. Quero agradecer a vocês. Com certeza, sem vocês, eu não estaria conseguindo concluir essa Bíblia. Vocês me agradecem, quem tem que agradecer sou eu, pela oportunidade que vocês estão me dando de ler para vocês e de estar conseguindo concluir esse enorme desafio. Muito obrigada. E que Deus abençoe todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser.